Olá, turma. Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima, com a videoaula sobre notação científica. No estudo da eletricidade é comum a realização de cálculos matemáticos. A utilização de valores muito grandes ou muito pequenos dificultaria nesses cálculos. Você sabe o que é notação científica? Ou ainda transformar um valor de notação fixa para notação científica? Pois bem, nesta videoaula você conhecerá um pouco sobre notação científica. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer as partes de um número escrito em notação científica, aprender a transformar valores fixos em notação científica. A notação científica é uma forma de escrevermos números reais recorrendo a potências de 10. É usada para diminuir a escrita de números que possuem muitos algarismos. Escrever utilizando a notação científica facilita na hora de realizar os cálculos ou fazer comparações. Mantissa e ordem de grandeza. Ao escrevermos um número em notação científica, utilizamos o seguinte formato: A vezes 10 elevado a b. O coeficiente A é um número real chamado mantissa, que varia de 1 a 9. O expoente B, chamado ordem de grandeza, é um número inteiro. Exemplos de números escritos em notação científica. Veja como fica 2048 escrito em notação científica. 2,048 vezes 10 elevado à terceira. Para isso acontecer, a vírgula caminha 3 posições para a esquerda. Assim, o número 2048 vira 2,048. O número diminuiu de valor. Para compensar, temos que aumentar o expoente em 3 unidades. Então, obtemos 2,048 vezes 10 elevado à terceira. As posições viram o expoente. Outro exemplo. Veja como fica 0,0049 escrito em notação científica. 4,9 vezes 10 a menos 3. A vírgula caminha 3 posições para a direita. Assim, 0,0049 vira 4,9. O número aumentou de valor. Para compensar, temos que diminuir o expoente em menos 3 unidades. Então, obtemos 4,9 vezes 10 a menos 3. As posições viram o expoente. Agora, exemplos incorretos de números em notação científica. O número 12,5 vezes 10 a menos 1 está escrito incorretamente. Você sabe por quê? Porque a mantissa de 12,5 é maior que 9. E o número 4,7 vezes 10 elevado a 2,5 está escrito de forma correta? Não, porque a ordem de grandeza de 2,5 não é um número inteiro. Mudando a posição da vírgula. Se a vírgula caminhar n posições para a direita, subtraímos n unidades do expoente. Exemplo: como transformar 12,5 vezes 10 a menos 1 em notação científica? A vírgula caminha uma posição para a esquerda. Obtemos 1,25. Então, soma uma unidade no expoente. Obtemos 10 elevado a menos 1 mais 1, que é igual a 10 elevado a zero. Resultado final, 1,25 vezes 10 elevado a zero. Outro exemplo. Se a vírgula caminhar n posições para a esquerda, somamos n unidades ao expoente. Como transformar 0,0078 vezes 10 elevado a 5 em notação científica? A vírgula caminha 3 posições para a direita. Obtemos 7,8. Subtrai 3 unidades do expoente. 10 elevado a 5 menos 3, igual a 10 elevado a 2. Resultado final,
7,8 vezes 10 elevado a 2. Nesta videoaula, você conheceu as partes que compõem um número escrito em notação científica, a mantissa e a ordem de grandeza. Você também aprendeu como transformar um número em notação científica. Por fim, conheceu como mover a vírgula e ajustar o valor de um número em notação científica. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.